Graças a Deus. Que Deus abençoe ricamente os irmãos. Deus os guarde. Toda honra e toda glória ao Senhor. Amém, amados? Nós vamos entrar nas Escrituras um pouco para lermos uma porção da palavra do Senhor. Amém? Tudo pela palavra do Senhor, né? Tudo passará nessa vida, menos a palavra. Então, quando nós aprendemos a palavra da maneira correta, né? Isso é uma bênção para cada um de nós, porque hoje a palavra do homem, ela tem tido um peso enorme diante das pessoas, quanto mais a palavra de Deus, né? Deus tem nos honrado até aqui, tem nos abençoado até aqui. Aí você diz, o que eu fiz para merecer isso? Você não é merecedor. Eu não sou merecedor. Homem algum é merecedor. Mas a graça de Deus tem nos encontrado. Amém? Nós vamos ler em Apocalipse, aqui já no capítulo 10 de Apocalipse. Graças a Deus. E no versículo 1, aonde está escrito: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, meu Deus, pela bênção derramada sobre nós, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Quantas pessoas, ó Deus, já se foram dessa vida, ó Pai. Jovens, idosos, homens famosos, homens que criaram, deram emprego, empresários que cuidaram de muitos bens, mas não tiveram o bem maior, que é a sua palavra. Te agradeço, ó Pai, por estar aqui mais uma vez, Senhor. Quanto muitos já se foram, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Abençoe esse culto, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus. Graças damos ao Senhor. Então aqui em Apocalipse 10, então teve um anjo forte que desceu, e esse anjo que desceu do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da cabeça dele estava o arco celeste. Esse é o anjo do pacto. E seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Tem traduções que estão falando pernas.
E tinha na sua mão o livrinho aberto. E pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Graças a Deus. Quando falamos das eras da igreja, né, durante muitos cultos nós temos falado sobre isso. E você sabe que você tem na sua casa o livro das eras da igreja. Se você ver, eu postei no nosso grupo de WhatsApp, a participação do irmão Livei no livro das eras e no livro dos selos. Então, foi um homem muito usado por Deus, que deu continuidade nessa mensagem poderosa, trazendo aquilo que as pessoas não compreendiam. As pessoas não podiam compreender algumas coisas, e através do irmão Livei, a mensagem se tornou uma mensagem compreensiva de algo que a gente achava que o William Branham estava falando uma coisa, outros imaginavam outra. O irmão Livei veio com central na palavra de Deus, porque ele foi escolhido para esse trabalho, e simplificou. Um profeta, ele vem com uma certa nota altíssima, se tratando, se fosse dinheiro, né? Aí o ministério de ensino, através de homens que foram fielmente ensinados, irmão Livei, né? Brian. Aí eles pegaram essa nota altíssima. Hoje tem as notas de R$ 200. Então tem que ter alguém para pegar essa nota e trocar para você, né? De 10, de R$ 1, de R$ 2 e assim sucessivamente. Isso é mais ou menos o que o ministério tem feito, de ensino tem feito. Ele tem pego aquela nota e trocou aquela nota, ele facilitou aquilo para você. Então, graças a Deus por isso, pelo ensinamento que tivemos. Então, como eu estava dizendo, você tem um livro das eras na sua casa. Amados, então é muito importante você entender que se o livro das 7 eras da igreja já foi escrito, o livro está terminado. Um escritor, ele só pode publicar aquele livro depois que a história acaba. Então você tem o livro das 7 eras da igreja na sua mão, porque a história da igreja acabou. Então virou história. Você está lendo um livro finalizado, a era acabou. Agora os filhos de Deus, eles têm que estar fora dessa era. Há um bom tempo, acredito, eu tenho dito para vocês que um pintor de um quadro, ele só pode pintar uma paisagem se ele estiver fora dela. Se você estiver no meio das cataratas do Iguaçu, como que você vai desenhá-la? Tem que existir uma distância para que você possa ter a visão geral daquela imagem, para que você possa desenhar.
Foi preciso as eras da igreja terminarem para que esse livro pudesse ser publicado. Você tem ele publicado nas suas mãos. Então, quando nós falamos aqui, e viu um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. E por cima de sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol. E os seus pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Esse livrinho aberto é a Bíblia. Esse livrinho aberto foi depois que as eras da igreja acabou. Ele pôde descer com um livro aberto para apresentar para a igreja que tudo já se foi, que as eras da igreja já terminaram, que você está em outro nível, a noiva está em outro nível. A igreja não é eterna, porque senão não seria eras da igreja. Não teria a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja. A igreja está no tempo. E a noiva, ela sai do tempo para a eternidade. Essa é a diferença da noiva. Então tem mensagem que foi enviada à igreja, por isso que são 7 eras da igreja, porque são 7 mensagens enviadas à igreja. E no versículo 3 aqui de Apocalipse 10 está escrito: e clamou com grande voz, eles que estavam com o livrinho aberto, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. Observa que é uma outra parte que está se cumprindo. As pessoas, elas dizem, quando as eras da igreja terminam, aí Cristo vem buscar a igreja. As pessoas se equivocaram nisso. Muitos ensinadores estão equivocados. Agora vai precisar de um entendimento mais profundo. Um entendimento que a igreja não teve. Aqui tem 7 trovões misteriosos. Os trovões, eles vão mostrar para você o que foi as eras da igreja. Os trovões é isso. É uma mensagem, essa mensagem dos trovões. Essa mensagem, ela só pode ser pregada, ensinada, depois das eras da igreja. Então você está num tempo de ouvir a mensagem dos trovões, a voz dos trovões. A história da igreja acabou, você está em outro tempo. A mensagem dos trovões não é para a igreja. Para isso teve as 7 eras. A igreja precisa agora sair da era para entrar na era da noiva. Está no tempo fora de um tempo. E quando os 7 trovões, versículo 4, acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não escreva.
Então isso era para um tempo separado. Você está vivendo de uma mensagem que não foi escrita. Você está vivendo da mensagem dos trovões. É uma mensagem que tinha que ser pregada além das eras da igreja. Observa que o anjo desceu com um livrinho aberto. Esse anjo tinha que descer com uma outra mensagem para você. Essa mensagem é a revelação para você entender o propósito, o plano completo. E o anjo, que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me do livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e muitas nações e línguas e reis. Vocês observam que é uma mensagem do outro lado. Você observa que está dizendo aqui, ó, profetizes outra vez a muitos povos. Mas o foco, aonde nós temos que prestar atenção aqui, é sobre a voz dos trovões, sobre a mensagem dos trovões. Não estamos falando da igreja mais. Estamos falando de uma pregação além da igreja, de um tempo além da igreja. A igreja não pode acompanhar isso. Vocês observam que a Bíblia é um livro já pronto. Tudo que você precisa está na Bíblia. Aí você diz, então a Bíblia já se cumpriu? Tudo praticamente. A Bíblia foi escrita desde antes da fundação do mundo. Nós somos o segmento de tudo que está escrito. Alguém entendeu o que eram os selos, por isso que o livro dos selos está pronto. Então você vê que tem muitas pessoas querendo explicar o que é o sétimo selo, o primeiro selo, o segundo selo, primeiro, e assim sucessivamente. Mas eles não têm permissão para isso, porque ainda estão nas eras. Ainda não entraram na terra, estão no deserto. Você está se alimentando de um maná escondido.
Você está se alimentando de um alimento que não é para as pessoas, para a igreja. É um alimento mais forte. É um alimento de vencedor. Não é o alimento daqueles parados na fronteira. Eles não suportaram, por isso ficaram na fronteira. Chegaram até um determinado lugar. Estão vivendo de uma mensagem passada. Estão vivendo de uma mensagem vencida. Mas Deus tem dado maná fresco todos os dias. E esse maná agora está caindo do outro lado. Não é para o mundo mais. A mensagem do dia não é para o mundo mais. É para um povo separado, um povo que atravessou a cortina do tempo, um povo que saiu do tempo e agora está na eternidade, como o profeta tem nos ensinado. Aquele que está no Espírito Santo, então o Espírito Santo está em você. Aquele que o Espírito Santo está nele já está na eternidade. Tem mensagem nos dizendo isso. Não é a mensagem que alguém escreveu, é o próprio mensageiro enviado para você. Então são 7 trovões misteriosos, porque é um mistério que está ali. Você observa que quando João ia escrever, a voz diz: não escreva isso, porque haverá um povo que se alimentará de uma mensagem que não foi escrita, porque é uma mensagem revelada. A revelação não é escrita, os olhos não podem ver, mas foi entregue a você, foi entregue aos filhos de Deus. Graças a Deus. Irmão Branham, ele nos diz aqui na mensagem, no primeiro selo, ele nos diz: então virão 7 trovões misteriosos, que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. O profeta disse: eu creio. Eles estavam mostrando para você no que ele cria, o jeito que ele cria nas coisas. Se falando dos trovões, ele diz: eu creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Isso aí é para a noiva. Se você observar bem, ele não está dizendo que é para a igreja, porque é uma era depois da era da igreja. É um tempo depois do tempo. É para um povo que saiu. Você vai adquirir uma fé acima do que você tem conseguido. Irmão Branham disse: porque com o que temos no momento, nós não conseguiríamos fazê-lo. Há algo. Temos que avançar. É preciso avançar. Você não pode estacionar com aquilo que você aprendeu. Ele diz: temos que avançar. Ele diz: nós mal conseguimos ter fé suficiente para a cura divina. O irmão Branham está dizendo que o que vem para você está além da cura divina. Ele está dizendo que a fé que nós temos hoje, nós mal temos fé, conseguimos ter fé suficiente para a cura divina. Você vê o mundo fazendo cura divina. Você vê denominações
com aquilo, porque era uma parte da palavra que foi ficando para trás. Uma parte da palavra. Então, quando você ouve falar de cura divina, não significa que Deus está ali. O irmão Branco está mostrando para você que você tem que estar além disso. Nós não conseguimos ter fé nem para a cura divina. Aí ele diz, temos de ter suficiente fé para ser mudados num momento e ser tirado dessa terra. Entende a diferença de fé? Está além de cura divina. Ele diz, temos que ter fé suficiente para quê? Ele diz, para sermos mudados. Então a fé, a revelação, ela está aqui para mudar você. A revelação está aqui para nos mudar. Não é mais para curar pessoas, é para mudar você. Olha o que a revelação faz, ela vai te mudar. Ela vai transformar você. Ela vai transformar você. Vai demorar quanto tempo é isso? Lembrando dizer no momento. E quando isso acontece, o Lembrando disse, é ser tirados dessa terra. Essa mudança vai tirar você dessa terra. Então você vai sair daqui mudado. A mensagem dos trovões é para mudar você. Não é para mudar o mundo. Não é para mudar vizinho, colegas, família. É para mudar você. O mundo tem que ver a mudança em você. O mundo tem que ver Cristo em você. Você tem que estar mudado. Temos que ter fé suficiente para ser mudados. A fé é para te mudar. A fé é para nos mudar. Não se preocupa com as pessoas mais. Então, a partir do momento que você adquiriu uma fé que vai mudar você, é porque a fé de cura divina já está em você também. Agora você precisa de algo a mais. E esse algo a mais, o irmão Branham, ele disse onde está. Vou repetir aqui, ó. Então virão 7 trovões misteriosos. Por que são misteriosos, irmão Branham? Ele diz, porque nem chegaram a ser escritos. É misteriosos para o mundo, mas para o eleito ele vai ser revelado, irmãos. Vai ser revelado. O profeta disse, isso mesmo. Eu creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva, para ter fé de arrebatamento. Trovões é para a noiva. Isso é para você. Quando ele for revelado para você, aí então você terá a fé de arrebatamento. Não é mais a fé para curar dor de cabeça. É fé de levitação. É uma fé de mudança. É uma fé que vai tirar você daqui. E essa fé você não encontra em outro lugar senão na palavra. Você não encontra em outro lugar. Para isso Deus teve que enviar um mensageiro. Ele teve que vir com uma mensagem. Então tudo que Deus tinha que fazer nesse tempo final era através desse mensageiro. Ah, não vai vir outro? Não, não tem outro. Se são 7 eras, são 7 mensageiros. Estamos falando de uma mensagem de um mensageiro que morreu em 1965. Mas o mensageiro ele sai de cena, mas a mensagem continua. As pessoas pensam que você está na mensagem, é você pegando a fita. Vamos ouvir a fita novamente, vamos ouvir, não é dessa forma. Então observa como que você precisa. Olha o trabalho do mensageiro.
Na mensagem, uma exposição das 7 eras da igreja, na era de Laodiceia, Mombrana disse: agora, este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará 2 coisas. Gente, então vocês esquecem tudo que as pessoas têm falado sobre William Branham. Um profeta, ele está deixando você entender que o mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, por que ele está falando desses 2 mensageiros? Porque é um só. Porque é o mesmo mensageiro. E o que esse mensageiro fará? O irmão Branham disse, ele fará 2 coisas. Somente 2 coisas serão feitas. Aí o povo fica, irmão Branham falhou nisso. Ele não falou em nada. Como homem ele pode falhar, mas Deus não falha. Então, em vez de você ficar armazenando coisas na sua cabeça, tenha em mente isso que o profeta está dizendo. Que o anjo, o mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7, fará apenas 2 coisas. Gente, então tudo que você precisa aprender sobre o mensageiro é 2 coisas que ele trouxe para você. Uma delas é o quê? Então vamos ver a primeira coisa que ele tinha que fazer? Mombrana diz, primeiro, segundo Malaquias 4, de acordo com Malaquias 4, então essa é a primeira coisa. O que ele faria? Mombrana disse, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Essa é a primeira coisa. Então, quando nós estamos falando de converter os corações dos filhos aos pais, que essa foi a primeira coisa que o mensageiro tinha que fazer, e essa primeira coisa estava onde? Estava dentro da era da igreja. Entenda que nós estamos numa mensagem além da era da igreja. E quando estamos falando de converter os corações dos filhos aos pais, eu estou falando para você de um tempo fora do tempo que a noiva está agora. Ele ia converter os corações dos filhos, né? Dos filhos aos pais. Isso tinha que acontecer dentro da era da igreja. É dentro da era da igreja. Porque a igreja primitiva, os pais primitivos, e você agora. Estamos falando de igreja. Os pais aos filhos, os filhos aos pais. O mesmo entendimento da igreja. Da primeira igreja, a última igreja tem que ter. Para poder cumprir a segunda parte. Até aqui foi a igreja. Coração dos filhos aos pais, a igreja primitiva. Fora das eras da igreja. Agora é o segundo passo, porque são 2 coisas que o mensageiro tinha que trazer. Então você imagina onde você está agora. Então você vê que tem muitos que não entenderam isso. Não tem a mesma fé dos pais apostólicos, da igreja apostólica, porque estamos falando de igreja. Não tem a mesma fé. Como vai ter um coração mudado? Não tem a mesma fé, não tem a mesma revelação. Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eles não têm o mesmo entendimento que Pedro teve. Ainda não saíram da era.
Estão na última era ainda, mas você está fora. Estamos falando da primeira coisa, são duas coisas que o mensageiro tinha que fazer. Estamos falando da primeira. A primeira coisa do mensageiro era na era da igreja. Ele precisava converter os corações, precisava converter a fé. A fé tinha que estar pronta para você continuar com a palavra. Como que as pessoas querem falar de coisas grandes se as pequenas ainda não conseguem caminhar? Elas não conseguem caminhar com as pequenas. Observa aqui. Então, o primeiro passo são duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Agora, segundo, que são duas coisas. O segundo passo é esse, ele diz, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são revelações contidas nos 7 selos. Então são somente essas coisas que o mensageiro tinha que fazer. Então ele tinha que deixar uma mensagem, ele era o mensageiro da era. Ele tinha que deixar a mensagem da era para converter o coração dos filhos aos pais. E ali se encerra a era da igreja. Quando os filhos atingem esse amadurecimento, atingem essa revelação, eles saem da igreja. Porque agora foi revelado a eles a mesma fé apostólica para eles poderem deixar a era. E deixando a era, agora eles estão prontos para receber a revelação dos 7 trovões. Os 7 trovões, ele vai abrir o leque da Bíblia toda para você. Então, o irmão Branham está nos dizendo aqui que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Para a igreja foram as 7 eras. Depois da igreja são os 7 selos. Os 7 trovões para revelar o que está contido nos 7 selos. Branham diz, serão estas verdades misteriosas, literalmente. O que ela vai fazer? Converterão os corações dos filhos aos pais pentecostais. Exatamente assim. Você entenderá todas as coisas, mas tem que ter uma mensagem do outro lado, para você continuar com essa palavra maravilhosa. Graças a Deus. Ainda na mensagem, uma exposição das 7 eras, Branham disse, somente Paulo tinha a plena revelação para seu dia. Somente ele tinha revelação para o seu dia. Então, amado, é somente o profeta que tem a revelação para o seu dia. Aí a pessoa fala assim, eu vou me apegar com uma igreja que eu tenho, falando de uma denominação. Ela não vai atingir esse nível que você chegou. Porque ela não tem um profeta. Não tem como essa pessoa ter a revelação para o dia dela. Então, no tempo de Paulo, somente ele que tinha essa revelação.
Somente ele. Então cada era teve um mensageiro. E quando aquele mensageiro, Deus tirou aquele mensageiro de cena, aqueles que creram nele dormiram, descansaram com aquela mensagem. Toda era foi a mesma coisa. Deus tira o mensageiro de cena e coloca aquele povo para dormir, descansar com aquela mensagem. E aqueles que não se alimentaram da mensagem do dia, ou que estavam junto e não compreenderam, se transformaram em uma denominação. Hoje, Deus já tirou seu mensageiro para dormir. Mas estamos numa era diferente. O irmão Branham disse, essa era ela acaba com o arrebatamento, eu creio nisso. Mas Deus está tirando o seu povo da era para uma era diferente, para um tempo diferente. Para o tempo da revelação, dos mistérios. Graças a Deus. Então, amados, nós somos gratos a Deus pela mensagem enviada a cada um de nós. Olha o que o irmão Branham ainda nos diz na mensagem, o quarto selo. Ele disse, então, depois que estes 7 selos são completados, nós encontramos em Apocalipse 10 que houve 7 misteriosos trovões que João foi comissionado a escrever. Mas então foi proibido de escrever esses. E no tempo desses trovões, encontramos que Cristo, ou o anjo que desceu com o arco-íris e pôs o pé sobre a terra e o mar, e jurou que o tempo tinha se esgotado nesse tempo. Observa que foi quando o anjo desceu. Ele está falando de Apocalipse 10, quando ele já veio com o livrinho aberto, mostrando que os selos foram rompidos, o livro estava aberto, o selo estava rompido, mas era uma mensagem para as pessoas do outro lado. Não era para a igreja mais. A igreja não suporta isso. É alimento da noiva, não é alimento da igreja. Estamos no tempo da noiva. Você tem que prosseguir com essas palavras. Então você observa que o profeta diz que são 7 misteriosos. Então é um mistério. Se é um mistério, amados, a igreja não pode acompanhar isso. Tem que ser para um povo separado com a mente de Cristo, para Cristo colocar aquilo nela. Graças a Deus. Mombrana disse, eu soar. Na mensagem Parado na Brecha, ele disse, ao soar da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Olha a separação aqui, ó. Ao soar da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus serão conhecidos. Aí ele disse, então, isso é depois que você conhece os mistérios, depois das mensagens do 7º anjo. Então vieram 7 misteriosos trovões. Então o profeta está deixando você entender que depois que termina uma parte,
Depois do soar da mensagem do sétimo anjo, depois que o sétimo anjo termina a mensagem para a igreja, porque são em duas partes a mensagem dele, depois que ele termina a mensagem para a igreja, o profeta diz: então vieram 7 misteriosos trovões. Isso é depois. Não espera entender os trovões estando em Laodiceia. Laodiceia é bagunça. Laodiceia é baderna. Então, se cada era da igreja Deus precisou tirar seu povo dela, nessa última era a mesma coisa. Deus está tirando você. Quando Deus tira você de um lugar, Ele já tem um outro para introduzir você. Não pensa que Deus vai tirar você, mas aonde eu vou pôr Ele agora? Não, Ele já tem. Quando esse corpo terrestre se desfazer, já tem um outro te esperando. Antes que o peixe pudesse entrar no... Antes que pudesse existir um peixe, já tinha um oceano esperando ele. Já tem algo te esperando do outro lado. Já tem algo pronto para nós. O ser humano ele tem dificuldade em entender essas coisas. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele já pensou em tudo. Graças a Deus. Então, amados, estamos em outro tempo. Estamos no tempo onde a mente humana ela não pode acompanhar. A mente humana ela não pode. Porque a mente humana é natural. E nós temos a mente de Cristo. É uma mente espiritual em você hoje. Deus sabe como alimentar os seus. Deus sabe como tirar seus filhos das confusões. Muitas vezes nós queremos forçar a pessoa a tomar uma atitude, mas tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece no tempo dele e não no nosso. Mas o homem ele quer tomar um lugar. Ele quer tomar o lugar da palavra. Temos que descansar nela. Gente, é tremendo quando você para e analisa o que Deus tem feito. Gente, são só 2 coisas que o mensageiro tinha que fazer. Né? Eu vou encerrar com elas. Ele diz, repetindo, só para ficar batido, são 2 coisas que tinha para você. Ele diz, agora, este mensageiro de Malaquias 4, ele está deixando você entender que é o mesmo mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7. Fará 2 coisas. Aí eles falam, William Branham deu profecia de tal coisa e aquilo falhou. Ele fez tal coisa e aquilo falhou. Gente, é somente 2 coisas. O que o profeta tinha para fazer, eu nem tinha esse versículo, essas passagens aqui. Mas eu me recordo que eu sempre disse para vocês, tudo que o mensageiro tinha para fazer, se de 10 coisas que o povo mostrasse que o mensageiro tinha falhado. Mas eu mostro algo que ele não falhou. O primeiro passo foi converter o coração dos filhos aos pais. Vou perguntar de novo. Isso aconteceu? Amém. Isso aconteceu. Então isso foi completo? Isso foi completado para a igreja. Então, converter o coração dos filhos aos pais. A mesma fé de Pedro você tem. A mesma fé dos apóstolos você tem. Porque fé é uma revelação. A revelação que eles teve foi convertida um ao outro. Por que essa revelação tinha que estar como estava nos apóstolos? Porque agora tem um segundo passo. Agora é o passo da revelação dos trovões.
Tem 7 trovões misteriosos. Tem a mensagem dos trovões que você precisa entender. É a mensagem dos trovões que mostra para você o que foram 7 selos. Isso não foi escrito. Por que que não foi escrito? Porque isso só pode vir através da revelação. E você adquiriu a mesma revelação que os apóstolos tiveram. Agora está em você. Agora você está se alimentando de algo mais forte. Você está se alimentando de algo mais alto. Você está se alimentando de um poder do alto. Quando falamos de Laodiceia, estamos falando de tempo. Você está se alimentando da eternidade. E a eternidade é Deus. Está se alimentando de Deus. Você está se alimentando daquilo que está na mente de Deus. Você está se alimentando daquilo que não pode ser falado. O homem não entende. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele só entende as coisas naturais. Mas nós somos espirituais. Então essas coisas têm que ser reveladas a você. Então o primeiro passo foi você ter a mesma fé dos apóstolos. Esse foi o primeiro passo, a primeira missão de William Branham. Deus nele fazendo isso. Esse primeiro passo foi converter a fé. Porque você só pode entender os 7 trovões pela fé. Não é pela inteligência. Não é pelo estudo. Não vai pensar que um pastor super estudioso vai fazer você entender isso. Ele não vai. Porque o estudo impediu ele também de entender isso. Ou você pensa que o William Branham era um homem estudado? Ele era um homem de 7ª série. Eu acho, no máximo. Se eu não me engano, tem mensagem que ele disse isso. Então, o segundo plano é o quê? É que ele revelará os mistérios dos 7 trovões. Para revelar, porque tem fé em você para receber isso. São as revelações contidas nos 7 selos. Então é a voz dos trovões. Vocês observam que a Bíblia diz a voz dos trovões. Então se é uma voz, é porque você precisa ser instruído por ela. A voz dos trovões é para instruir, fazer você entender. Entender o quê? As revelações contidas nos 7 selos. Essas são as verdades que você precisa. Agora, você precisa, amado, abrir teu coração e deixar Deus trazer para você, revelar em você a mesma revelação que os apóstolos tiveram. Quando essa revelação atingir a semente eleita, atingir você, aí Deus está levando você para uma altura acima da igreja. Está tirando você da igreja. Porque agora você vai se alimentar de algo que não foi escrito. A voz dos trovões não foi escrita. É somente para aqueles que receberam a revelação, porque a revelação também não foi escrita. Aonde Jesus estava falando, a revelação é assim. Não, a revelação vem em você, porque a revelação é espiritual. Quando você recebe a revelação espiritual de Deus, aí a revelação dos 7 trovões, a voz dos trovões, que são espiritual também, virá numa fé espiritual. É o que não foi escrito, aquilo que não foi dito, não foi escrito. Graças a Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Que Deus os guarde. E continuamos, né, em oração uns pelos outros. E peço que continue, amados, buscando, entregando na mão de Deus as suas vidas.
Deixa Ele cuidar de vocês. A Bíblia diz, a palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele mesmo vai terminar. Então deixa Ele terminar essa obra da revelação, da fé apostólica, para que você possa entender o próximo passo. Você vai ouvir aquilo que não foi escrito. Você vai entender aquilo que não foi escrito. Porque hoje nós somos uma página de Deus, escritas para o mundo. Mas o mundo não consegue entender você. Eles vão dizer, o irmão eu lembro dele. Irmão não, essa pessoa eu lembro dela. Essa pessoa já fez isso. Essa pessoa já bebeu. Essa pessoa já brigou. Entende? Eles não sabem o que está em você mais. Eles não conseguem entender o que está em você. Eu encontrei com fulano. Ele está diferente. Ele só fala da Bíblia. Só fala da mensagem de um tal de William Branham aí. É porque você foi transformado. Ele está esquisito. Entende a maneira que eles veem a gente? É que agora a sua vida foi mudada. É que agora você recebeu não só a revelação apostólica, a fé dos seus primogênitos, primeiros, da primeira igreja. Mas agora você está ouvindo a voz dos trovões. A voz que não foi escrita. Que Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Que Deus os guarde. E o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de cada um de nós, né? Peço a oração dos irmãos. Os irmãos continuem orando por mim, que eu tenho orado por cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus os guarde. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, graças a Deus.